Para debater com Pedro Ruas estão conosco os professores Rodrigo Gonzalez, de Ciência Política, e o sociólogo Cristóvão Feio. O viés político de esquerda torna o PSOL um partido com poucas possibilidades de alianças para disputar o governo do Rio Grande do Sul. Na semana passada, Tarso Genro disse aqui no Sabatina que os partidos políticos precisam se deslocar para o centro para conseguir chegar ao poder e garantir a governabilidade. Vereador Pedro Ruas, como é que o senhor entra na disputa política sem alianças com outras siglas? Boa noite, eu quero primeiro registrar a alegria em meu nome da direção do PSOL, de participarmos do Sabatina, junto com os professores Cristóvão, Rodrigo, acertei? Isso. E me acompanha hoje a Fernanda Melchiona, que é a nossa coordenadora geral do programa de governo do PSOL, num dia especial, porque o dia 8 de março hoje é um dia que todos nós devemos fazer uma referência de muito respeito, né, pela luta histórica das mulheres, essa luta que começa organizadamente, né, no século XIX e que nós temos até hoje referências muito importantes. Mas diretamente em relação à pergunta, nós temos um ditado popular muito antigo, que é antes só do que mal acompanhado. Eu não quero dizer que nós estaremos sós, ao contrário. O pessoal tem, obviamente, pela posição ideológica, uma dificuldade muito grande de convivências com esses chamados partidos tradicionais e com a sua política praticada, né? Com aquilo que esses partidos fazem em termos de loteamento de cargos para financiamento desses próprios partidos, prática política, a corrupção, enfim. Então, nós, de fato, temos uma possibilidade, em termos de leque de alianças, menor. Nem por isso menos importante e nem por isso menos eficaz do ponto de vista eleitoral. É muito provável que nós tenhamos todas as nossas conversas, ou boa parte delas, dirigidas ao PCB e ao PSTU. Então, ou nós teremos aliança com PCB e PSTU, ou com um deles, ou com ninguém. Esse é o quadro exatamente que nós temos. E é nesse cenário que nós vamos desenvolver a nossa política, apresentar as nossas propostas e buscar no eleitorado gaúcho o reconhecimento do trabalho que fizemos até agora e que podemos fazer em termos de governo do Estado. Professor, os senhores acham que o pessoal tem condições efetivas, então, de chegar ao governo nessas circunstâncias? Na verdade, a minha dúvida, a pergunta ao pré-candidato do PSOL é... Na medida que há uma certa identificação ideológica mais clara que de outros partidos, no sentido de não fazer alianças apenas com a finalidade eleitoral, como ficaria o partido se, por acaso, a sua candidatura chegasse ao segundo turno? Ou seja, não haveria aliança de nenhuma parte? Ou seja, não serve a resposta, digamos, de que aceitaria aderência sem nenhum compromisso? Ou seja, como faria uma política no segundo turno no sistema eleitoral brasileiro? Na verdade, o professor Rodrigo coloca bem, é um tema que nós temos debatido dentro do PSOL. O que nós estamos nos propondo a fazer em termos de trabalho de aliança no primeiro turno é exatamente o que faríamos no segundo turno. Por quê? Porque no segundo turno nós não mudaríamos a posição que já temos. Aquilo que a sociedade, e a sociedade, digamos, a maior parte das pessoas não tem filiação partidária, né? Cerca de 86%, segundo os dados do TRE, ou seja, nós temos 14% de gaúchos, 13 a 14%, que é um dos maiores índices do Brasil, filiados a partidos políticos. Então nós temos quase 90% não filiados. E é óbvio que nós queremos que, numa eventual chegada ao segundo turno, que é o que nós esperamos fazer, tem até uma piada, posso abrir um parênteses? Claro que sim. Uma historinha que contava o professor Cristóvão, o doutor Brizola. Ele contava uma história muito interessante, que eu gostava muito, que é a seguinte. Um americano e um japonês estão perdidos numa selva. E surge um urso gigantesco, brabo e faminto. E o urso, então, se aproxima dos dois, e os dois, desesperados de medo, vão empreender uma fuga. E o japonês senta calmamente e começa a trocar o sapato por um tênis. E o americano diz: ô japonês, não adianta nada trocar por um tênis na floresta, porque o urso vai te alcançar de qualquer jeito.
Tu não vai vencer o urso de tênis. E o japonês disse, eu não quero vencer o urso, eu quero vencer a ti. Então, o urso ia pegar só um, obviamente. Então, essa é uma disputa. O primeiro turno é uma disputa pelo segundo lugar. Não é pelo primeiro, é pelo segundo. No segundo turno, a disputa é pelo primeiro. Portanto, a questão do que... Quem são os nossos adversários, de fato, do ponto de vista eleitoral, são aqueles que pretendem chegar em segundo lugar, no primeiro turno. Porque o segundo lugar do primeiro turno é o que pode disputar o primeiro. Né? Então, é uma pretensão muito grande chegar em primeiro, mas não é, em termos de realidade gaúcha, chegar em segundo.